Se você tem menos de 10 mil reais de patrimônio e você quer atingir a sua independência financeira, você precisa assistir esse vídeo. Fala pessoal, eu sou o Guys, economista do canal. Se você é investidor topo, já me conhece aqui no canal, deixa o like, é muito importante quando eu produzindo mais conteúdo como esse. Se não é investidor topo, guarda o like na descrição e vamos pro vídeo sem mais delongas. Geralmente quem está começando a investir, principalmente até 10 mil reais, foca muito em achar o próximo ativo que vai multiplicar por 10, 11, 20 vezes ali, 30 vezes o patrimônio investido. E eu vou te falar que nesse começo de jornada não vai ser isso que vai fazer diferença na tua vida. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Bitcoin e a gente olhar nos últimos 5 anos que o Bitcoin subiu 1.221%, tá? Então, nos últimos 5 anos foi isso que ele subiu. Imagina que você tem esses 10 mil reais, 1.221% foi o que você teria de rendimento num ano aí com o Bitcoin na sua carteira, né? Você cravou aí o próximo ativo que multiplicou isso no ano. Rendimento anual disso aí por um ano, investimento mensal, nada. Note que você botou 10 mil e, cara, terminou com 122 mil. Você vai gastar muito trabalho para tentar achar esse ativo. Pode ser que você nem encontre ele, para ser bem honesto. E convenhamos, se você tem os 10 mil e você para 122 mil, não vai mudar a sua vida em um ano, tá? Na verdade seja dito. Até porque você vai chegar no 102 mil e vai parar e vai pensar, e agora? Né? E vai estar sobrevivendo na base do preciso achar o próximo ativo que faça isso novamente. E convenhamos que, cara, isso aqui é muito difícil de acontecer, de você cravar todos os ativos que vão multiplicar ali por 10 vezes o seu patrimônio investido em pouco tempo, tá? Então, assim, esse aqui é o primeiro erro. Geralmente quem está começando gasta muito esforço em querer achar um ativo como esse, igual o Bitcoin, pode ser qualquer outro ativo, tá? Que multiplicou várias vezes em um período curto de tempo e achar que é isso que realmente está fazendo a diferença, que realmente importa na sua jornada como investidor. Quando na verdade não. Se você está começando ali, né, com os seus 10 mil, e vamos ser honestos aqui, uma taxa de rentabilidade de 12% ao ano, me parece bem sensato. Você fazendo um investimento ali, ó, de R$1.500 por mês, tá? Se a gente coloca aqui um período de 20 anos, você já fica, ó, com 1.093 de patrimônio. E olha que nem precisa de tanta rentabilidade assim, 12% ao ano. Se a gente joga valores da Selic de hoje, 1.761.000. Mas Pedro, a Selic está muito alta, tal. Vamos arredondar isso aqui para 13% ao ano, tá? Você vai para 1.287.000 reais, tá? Isso em um período de 20 anos, começando com os 10 mil que você tem hoje, ou menos de 10 mil, investindo por mês R$1.500. Se você for um investidor um pouquinho mais disciplinado, olha só, botar 2 mil por mês, você fica com 1.681.000 no final do período. E se você ainda conseguir R$2.500, a gente tá falando de mais de 2 milhões lá na frente, tá? Então o ponto mais importante aqui é você dar real relevância aos seus aportes mensalmente. E você vai entender a importância do teu investimento mensal, principalmente se você está começando a investir, tem pouco patrimônio agora. Imagina que você vai começar ali, ó, 2 mil reais por mês, que você vai botar um valor de 2 mil reais, tá? Você está iniciando. Foi teu primeiro investimento, teu primeiro aporte, tá? E no período de 30 anos, uma taxa de juros de 13%. Olhe o quanto, tá? Olha o quanto os 2 mil reais daqui a 30 anos ele vai ter de relevância no total. Os teus primeiros 2 mil reais, ele vai ter uma relevância de que lá na frente ele vai ser o equivalente a 76 mil. Pedro, então quer dizer que os primeiros 2 mil reais que eu coloquei hoje, lá daqui a 30 anos vai valer 76 mil reais? Isso. Então, ele vai estar exposto ao fator tempo e aos juros durante todo o período que você investiu. Então, os teus primeiros aportes, eles são os que vão ter um maior impacto na tua jornada como investidor. Se a gente colocasse aqui por um período de 40 anos, olha só que legal, o teu só aumentei 10 anos, olha só foram 10 anos que eu aumentei, de 30 para 40 anos. Os teus 2 mil, que tinha ali 76, que valeria 76 depois de 30 anos, quando a gente aumenta os 10 anos para 40, ele equivale a 263 mil. Mais que triplica, basicamente, só porque passou 10 anos a mais. Então note que esse valor realmente é muito importante. O valor inicial, o quanto você começa, é muito importante na tua jornada como investidor. Agora, vamos dizer que você está nos últimos 10 anos, né? Você vai querer investir por 40 anos, já se passaram 30 anos e faltam só 10. Então, os 2 mil que você está fazendo no 30º ano, que vão ficar expostos somente por 10 anos, tá? Os últimos 10 anos, olha o quanto ele vai ter de juros, 4.789, né? Vai valer ali 6 mil reais. Então, note que se você começou, investiu os 30 anos, e no 30º ano você botou 2 mil, né? Ele vai te render ali 6.700. Entenda que quanto menos tempo teu patrimônio fica exposto, menos impacto ele vai ter na tua construção patrimonial no longo prazo, tá? Esse aqui é um ponto chave, esse aqui é muito importante que muita gente nega, que muita gente se engana no começo, certo? Até para comprovar isso, eu trouxe basicamente essa calculadora aqui, vou deixar até o link na descrição para vocês dessa planilha. Olha só, se a gente bota ali uma taxa de 15% que a Selic está ao ano, vamos começar ali, ó,
fazendo zero, tá? De aporte, zero de valor inicial. Olha, os 10 mil, né? Vamos colocar 5 mil, vai. 5 mil ali de valor inicial, aportando 2 mil por mês. Vamos colocar um investimento para 20 anos, 240 meses, vai te dar, ó, 2.735.000 reais, tá? Então, ó, o valor inicial aqui do nosso investidor base, ele é 5 mil, ele vai aportar 2 mil por mês, certo? Por um período em anos e 20 anos e uma taxa ali de 15% ao ano. Tá? Ele fica ali ó, com 2.735.979 de patrimônio, beleza? Já o investidor B, certo? Vamos dizer que ele aportou mais, tá? Que ele ali está aportando o dobro, 4 mil por mês. Note que já melhorou muito a situação, né? Ou seja, ele começa com o mesmo valor, só que ele aporta o dobro, ele aporta 4 mil pelo mesmo período de tempo a uma taxa de 15%. A gente já vê que ele fica ali ó, com 5.390.126 reais de patrimônio, tá? Agora, e se a gente pegar que o investidor C é um cara que ele investe melhor, né? Ou seja, o investidor C ali é um cara que se esforçou muito, se dedicou muito ali, cara, para investir 15% de rentabilidade ao ano por 20 anos é uma taxa muito alta. Vamos dizer que esse cara ali se esforçou, ele conseguiu ali 17 ao ano, tá? 17 ao ano é uma taxa realmente bem elevada. Então começou com a mesma coisa, ó, começou com os mesmos 5 mil, fez aportes de 2 mil pelo mesmo período de tempo em uma rentabilidade um pouco maior. Ele conseguiu ali 3.516.800. Talvez ele tenha se dedicado mais, se esforçado mais, cara, gastou muita energia, muito esforço para acumular uma rentabilidade melhor e você vê que frente ao investidor A nem foi um resultado tão mais significativo, né? Vou até preencher aqui uma cor para ficar melhor para a gente ver onde é que tá as vantagens. Então o investidor C, ele teve uma rentabilidade melhor, já o investidor B, ele aportou mais, tá? Agora vamos ver que o investidor B, que ele começou antes, tá? Então o investidor D ali, ele simplesmente fez a mesma coisa do investidor A, 5 mil, 2 mil por mês de aporte, só que ele começou 10 anos antes, conseguiu a mesma taxa de 15%, tá? Então, ó, 15% de taxa e ele investiu por 10 anos a mais. Opa, realmente aqui a gente já tá entendendo o quão significativo você ter começado 10 anos antes foi, tá? E não vem com essa história de eu não tenho tempo, o tempo já passou, eu tô muito velho. Essa é a tua desculpa que faz tu atrasar cada vez mais e sabotar a tua independência financeira, tá? Então note que se a gente para pra ver entre investir melhor, aportar mais e começar antes, as coisas que fazem mais, realmente ter mais valor na jornada como investidor é você começar antes e você aportar mais. Então note que se você está ali no começo da jornada como investidor, o que é muito importante para você é seja constante com os seus aportes, não fure na hora de investir, porque se você fura, você está perdendo tempo, seu dinheiro vai estar menos tempo submetido ao investimento. E quanto mais você aportar, quanto mais você conseguir, sendo constante, vai ter mais resultado. E se a gente fosse otimizar, esse cara é um investidor que está no IZT, eu gosto muito de dizer. Se você não sabe o que é investidor IZT, é investir no Zero ao Topo, que é meu curso de investimentos, onde você aprende a multiplicar seu patrimônio no Brasil e no exterior por conta própria, com autonomia. O investidor IZT é um investidor que aporta R$2.000, 5 mil de patrimônio inicial, passou os 30 anos investindo, ele ali fez o IZT, acompanhou todos os módulos, conseguiu uma rentabilidade de 17 ao ano. Aí, ó, o investidor IZT, esse aqui é uma máquina. O cara, 17.490.395, tá? Então, note aqui, certo? O mais curioso, o mais importante, né? Você não ficar correndo atrás de taxa no teu começo, mas sim de aportar, ser constante, tá? Aporta mais e ser constante. E aqui fazendo uma brincadeirinha, tirando o dividend yield desse patrimônio de 0,9 de dividend yield, uma taxa bem conservadora. Por que 0,9? Se eu consigo mais ao mês? Porque quando você vai tirar teu dinheiro para renda mensal na tua aposentadoria, o correto não é você tirar tudo e usar. Uma parte você tira e usa e a outra você reinveste para o teu patrimônio não acabar. Se você consegue 12% no ano, 13%, o ideal ali é você usar 9%, 8,5%, 9,5% para poder deixar o restante desse rendimento aplicado, tá? Você não usa tudo. Aí o dividend yield disso aqui seria 246, 485, né? 315, 1 milhão e 1 milhão e 1 milhão e meio de reais, tá? Isso aqui seria um dividend yield numa taxa de 0,9, como eu havia dito. Isso vai dar uma renda mensal de 20 mil, 40 mil. Note que só o fato de você ter dobrado os seus aportes, né? Você aportou mais, te dá uma renda passiva o dobro maior. O fato de você ter colocado uma taxa maior no teu investimento te dá uma rentabilidade a mais, beleza, mas não é tão mais significativo. Você ter alocado 10 anos a mais
realmente multiplica várias vezes a tua renda por mês. Então note que o tempo é um fator muito importante, até porque dentro da forma de juros compostos ele é o fator que está exponencial, né? Ele é o fator que está ali elevado, que é realmente o que vai dar o grande resultado no longo prazo. E o investidor ótimo, né? Ele conseguiu contemplar todas as maravilhas aqui, e o cara foi perfeito, né? Aí sim, 131 mil por mês, tá? Esse aqui é o investidor EZT. O que eu digo para você? Os 10 primeiros anos da tua jornada como investidor são os anos mais importantes que você tem. Até porque se a gente para ver nessa calculadora, tá? Isso aqui é uma coisa muito legal. Se a gente para ver aqui, vamos colocar a mesma simulação ali, ó, 5 mil que a gente tava, uma taxa de juros de 15% por um período de 30 anos. Quero mostrar isso para vocês, aportando 2 mil por mês, tá? Se vocês pararem para ver, né, até um período de ano mais curto, para ficar mais visual para vocês. Se vocês param para ver, tá? Tem um determinado momento que o gráfico ele não fica mais tão em linha reta. Ele começa a aumentar aquela curva exponencial, né? O correto é esse mesmo. Ele aumenta a curva exponencial. Pedro, em que momento é esse? É geralmente aqui, ó, por volta dos 120 meses, por volta de 10 anos. Quando a gente chega muito próximo ali dos 10 anos, aqui aproximadamente, tá? Quando a gente chega nesse patamar, o que acontece? Os juros começam a trabalhar realmente de uma forma muito intensa ao nosso favor. Deixa eu colocar aqui 10 anos. Ó. Note que quando a gente chega no 10º ano, a curva, o grau de inclinação da curva vai aumentando cada vez mais. Então, note que no começo a sua jornada ali, né, até se você parar para ver, até os seus 2 anos, 3 anos aproximadamente, né, 28, 24 meses, 36 meses, o teu patrimônio todo, basicamente, ele vai ser via aporte. Os juros vai ser muito pouco, né? Note que o juros está de azul. Chega um ponto aqui no mês 107 aproximadamente, que é 8,9 anos, tá? Basicamente 9 anos, né? Quase. Que o teu valor em juros, que é o azulzinho claro, ele supera o teu valor investido. Então, o que acontece é que, basicamente, aqui a brincadeira começa a ficar mais legal, porque vira tudo exponencial. Então, aqui é onde realmente começa a diferenciar os investidores de longo prazo. Aqui você começa a colher realmente os frutos daquilo que você plantou nos últimos 9 anos para trás. Então, eu sei que é muito bom você querer focar em dividendos, que é muito bom você querer ali se aposentar o mais rápido possível, que você quer renda passiva aí e tal. Mas, cara, é tempo. Eu gosto muito de falar isso, porque eu entendo essa frustração de vocês da questão do tempo. A gente fica muito ansioso, a gente quer tudo para ontem, principalmente com investimentos, a gente quer ver nosso capital multiplicar o mais rápido possível. E isso é uma luta diária que eu tenho. Por quê? No meu começo era assim, só que depois que eu entendi a questão do tempo, se dá tempo ao tempo, as coisas ficaram muito mais fáceis. Né, com investimentos. E diariamente eu lido com os alunos, né, eu converso com os meus alunos, converso com os clientes e vou plantando essa sementinha do tempo na cabeça deles, né? Pô, investe em bons ativos por longo prazo, dá tempo ao tempo, cara, fica tranquilo, vai dar certo. Foca em comprar bons ativos por longo prazo, seja constante, aporta todos os meses, não deixa de aportar, o começo é muito importante. Eu planto essa sementinha neles, né? Mas eu sempre gosto de trazer isso aqui um pouco para minha vida também, compartilhar um pouco com vocês. E tem 1 ano e 4 ou 5 meses que eu comecei a treinar, a fazer jiu-jitsu. E você fica naquela ansiedade ali, né? De, cara, eu quero evoluir, cara, toda vez que eu chego lá, eu sempre digo, cara, no começo, toda a minha primeira semana ali, o primeiro mês, eu apanhava muito, muito. Hoje, 1 ano e 5 meses depois, parece o primeiro mês, parece a primeira semana. É incrível. E cara, você vai passando o tempo ali, né? É 1 ano e 5 meses e tal. E eu sei muitas coisas do que eu quero fazer. Eu tenho na minha cabeça exatamente o que eu quero fazer, aquela técnica que eu devo aplicar, o que eu devo fazer, realmente eu sei. Mas pela falta ali talvez de técnica, de conhecimento, e não sai como eu queria, tenho um mais experiente ali que, cara, consegue fazer bem feito, porque o cara já repetiu aquele negócio ali 100 vezes mais do que eu, 1000 vezes mais do que eu, tá mais tempo ali, 10, 20 anos do tatame, eu tô há 1 ano e 5, e toda semana eu tenho essa conversa, né, com um professor. Eu digo, cara, qual feedback você melhoraria, né? Você daria aqui pra mim, pra eu, cara, me desenvolver, não quero mais apanhar aqui igual eu tô apanhando. E ele fala, você sabe que eu invisto, né? Digo, sei. Eu aporto em meus ativos todos os meses e tal. O que é que você me falaria para acelerar meu patrimônio, minha construção patrimonial? Se eu tenho uma boa carteira, que eu invisto bem, o que é que você faria? O que é que você falaria para mim? Aí eu digo, agora que você já aporta todos os meses, você investe bem, só dê tempo a um tempo. É isso que eu falo para ele. Aí ele chega para mim e conta, se você já tava treinando, você faz a técnica, você tá vindo aqui, tá sendo constante, só precisa de tempo. E é isso. Até um salve aqui pro mestre Diego, né? Então assim, é isso. É o tempo. Pra mim é muito fácil, né? Eu tô aqui, cara,
lido há 8 anos com isso aqui, eu já entendi, já tá na minha cabeça. 8 anos aqui martelando essa questão do tempo na minha cabeça. Mas a maioria das pessoas que não tem nem, sei lá, 4, 5 anos de bolsa, 3 anos, tem gente aqui que começou agora a investir. Pô, tá começando. Isso tá na cabeça da pessoa. É igual o meu tempo de 1 ano e 7 no jiu-jitsu. Essa questão do tempo não tá martelada na cabeça. E as pessoas subestimam muito o tempo. Vou deixar a fórmula de juros compostos aqui para você ver. A fórmula é simples. O montante é igual ao capital investido vezes os juros elevado ao tempo. Essa é a fórmula de juros compostos. E as pessoas focam muito nessa questão de taxa, de querer uma maior rentabilidade, de achar que vai multiplicar igual o Bitcoin multiplicou nos últimos 5 anos, que subiu 1000%. As pessoas focam muito nisso, mas subestimam que o fator que está exponencial, que eleva, que dá os juros compostos, que deixa a nossa curva bonita desse jeito. Se você colocar aqui, ó, por 70 anos, o que faz a curva dessa inclinação, ó, quanto maior a inclinação da curva, maior vai ser os teus rendimentos, os juros sobre juros. O que faz a curva ficar com essa carinha bonitinha, essa curva linda que a gente gosta de ver exponencial, é o fator tempo. É o exponencial que faz isso acontecer. E cara, se você tá no começo da tua jornada como investidor, você já viu a importância de começar a ser constante, a investir todos os meses e dar tempo ao tempo. Então aqui, tem menos de 10 mil reais, tá começando a investir agora, cara, aporta mais e não fura de forma alguma. Mesmo que você consiga, esse mês foi um pouco mais apertado, eu não vou conseguir aportar aqueles R$1.000, só 800, aporta. Seja constante, tá? Meu recado aqui pra você hoje é esse. Tem menos de 10 mil reais de patrimônio, cara, seja constante e dê tempo ao tempo. Foque em aumentar a sua renda e depois você começa a se preocupar com rentabilidade. Seu foco não deve ser rentabilidade nesse momento. Seu foco tem que ser constância, tá? Seja constante. Então, foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando pra vocês, se você quiser aprender a investir nos melhores ativos por longo prazo, realmente ali ter todo o suporte, uma estrutura que vai te direcionar, que você vai me ter como seu mentor ali no caminho, que vou te ajudar, vou estar junto, você vai ter meu suporte, acesso ao meu conteúdo. Você tem o IZT, que a gente tem todos os módulos necessários para você aprender a investir, tanto no Brasil quanto no exterior, passando por renda fixa, passando por investimentos no Brasil de ações, por renda fixa Brasil, investimentos em fundos imobiliários, como fazer autocustódia de Bitcoin, como comprar Bitcoin, investimentos no exterior, dólar, comprar as melhores ações lá fora, os melhores ETFs. O módulo 5 é um módulo só destinado à análise de empresas, tá? Então são mais de 60 horas analisando empresa. Se você quiser acesso a todo esse conteúdo, com as minhas planilhas de investimento e rebalanceamento automático, com todo o meu suporte, você pode tirar dúvidas comigo. E toda terça-feira, a cada 15 dias, você tem aula ao vivo comigo. Você entra na chamada, pode me perguntar. Se você quiser todo esse acompanhamento meu de perto junto com você, o link aqui do IZT tá aqui embaixo na descrição, é o primeiro link, basta você entrar lá e se inscrever, tá? Então, muito obrigado por ter chegado até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você tiver gostado, manda esse vídeo para alguém também, é muito importante. É só o começo, até o próximo vídeo.